Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos à reta final da nossa disciplina e hoje nós vamos começar o encerramento, então, finalizando, né, a nossa conversa sobre o ciclo celular. E na aula de hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a mitose. Aqui à direita nós temos uma célula que está se dividindo, né, uma célula mitótica, mais especificamente em anáfase, como nós vamos ver na sequência. Os objetivos da nossa aula serão compreender as funções da mitose, identificar as diferentes fases da mitose e entender a função da citocinese. A divisão celular compreende dois eventos consecutivos que ocorrem na vida das células ao longo do ciclo celular. Nós temos a primeira delas, chamada de mitose ou cariocinese. Cariocinese vem do antigo nome carioteca, né, que significaria divisão do material genético, a divisão do núcleo. Então, primeiro nós temos a divisão do material genético com uma distribuição equacional representada por E ponto de exclamação das cromátides irmãs, que foram replicadas na fase S, na interfase, né, do ciclo celular, para que cada núcleo filho receba uma cópia idêntica do genoma ao final da divisão dessa célula. Uma vez concluída a mitose ou a cariocinese, nós temos em continuidade a citocinese, que corresponde à divisão do citoplasma para a formação de duas células filhas, cada uma contendo um núcleo filho. Então, primeiro, eu tenho a formação de dois núcleos filhos e depois a divisão do citoplasma para que cada núcleo filho represente aí o núcleo de uma nova célula. Uma característica importante da mitose é que a divisão de uma célula somática, que é diploide, ou seja, tem dois conjuntos de cromossomos, é representada essa célula diploide por 2N, resulta na formação de duas células filhas também diploides, 2N, que têm os mesmos dois conjuntos de cromossomos, ou seja, as células filhas são geneticamente iguais à célula mãe, tem o mesmo número de cromossomos. Vamos começar então pela mitose ou cariocinese. A mitose é importante para o crescimento, para a regeneração, para a cicatrização, reposição de células mortas e manutenção do número de células constante no organismo. O crescimento em termos de tamanho mesmo, né? Crescimento em estatura. Você precisa não só de um alongamento, mas também de uma proliferação celular que garanta o indivíduo sair lá dos 50 centímetros, 30, 40, 50 centímetros que ele tem quando ele nasce, até chegar a 1,50 m, 60, 70 na vida adulta. Regeneração e cicatrização, né, que andam muito juntas aí, né? Quando você sofre uma lesão na pele, por exemplo, o tecido entra em mitose para cicatrizar, para repor aquelas células que foram perdidas em função de alguma lesão. E também para a manutenção do número constante. A mitose está subdividida em 5 fases, são elas prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. E ao longo dessa aula nós vamos discutir então os eventos relacionados a cada uma dessas 5 fases da mitose. Começando então pela prófase, pró vem de primeira, prófase é a primeira fase da mitose. Em prófase, nós temos uma condensação gradual dos filamentos de cromatina, que se tornam mais curtos e espessos até a organização dos cromossomos. As proteínas condensinas e coesinas atuam nesse processo de condensação e a condensação do material genético, a condensação da cromatina reduz o risco de rompimento do DNA, já que o processo de divisão do material genético, a divisão do núcleo, né, a mitose, a cariocinese, é um processo mecânico que vai exigir o tracionamento dos cromossomos. Então é mais fácil você tracionar um pacote compactado de DNA do que um pacote todo embolado, todo emaranhado de DNA. Por isso que a ação das condensinas e coesinas auxiliam nesse processo
e reduzem o risco de possíveis rompimentos da fita de DNA durante esse processo. Os centrosomos, que corresponde ao par de centríolos, já foram duplicados na interfase e se separam para polos opostos, formando o chamado fuso ou aparelho mitótico. Os polos opostos da célula corresponderiam às extremidades, né? Se a gente pensar que uma célula é redonda, as extremidades seriam uma direita, uma esquerda, uma para cima, uma para baixo, enfim, elas assumem extremidades opostas. Os centrosomos assumem posições opostas dentro da célula. Ao atingirem ou enquanto atingem essas extremidades opostas, os microtúbulos vão se organizando dentro do citoplasma para a formação do chamado aparelho ou fuso mitótico. E durante prófase também nós temos a desorganização temporária do nucleolo. Aqui nas imagens nós temos uma figura representando a condensina, auxiliando no processo de compactação do material genético para condensação do cromossomo, como a gente já discutiu na aula anterior. Temos também a proteína coesina, que vai se organizar principalmente na região centromérica, com a função de manter unidas as cromátides irmãs. Lembra que lá em S da interfase nós tivemos a duplicação do material genético, né? Eu tinha uma dupla fita de DNA que foi duplicada e agora nós temos então os cromossomos, né, unidos lado a lado, formando as chamadas cromátides irmãs. Na região centromérica é onde nós vamos ter uma maior concentração de proteínas coesinas, mantendo unidas, mantendo coesas as cromátides irmãs, como a gente pode ver representado nessa figura. O par de centríolos, que corresponde aí aos centrosomos, né, já aparecem aqui duplicados. Acho que eu já mostrei essa imagem também, né, na aula de centríolo, citoesqueleto. E aqui a gente vê então, né, o centrosomo, essa região que está abrangendo aqui os dois pares de centríolos. E à medida que eles vão se distanciando, esses microtúbulos, né, que aparecem aqui em verde, vão sendo organizados ao redor de cada um desses centrosomos. Qual é o papel dos centríolos na mitose? Os centríolos serão responsáveis por formar o chamado fuso ou aparelho mitótico. Nós vamos ter três tipos de fibras, três tipos de microtúbulos que participam da composição do aparelho ou do fuso mitótico. Os microtúbulos são os mesmos, eles só estão divididos em grupos diferentes em função das funções que eles assumem, né, dentro do processo de divisão do material genético. Aqui em verde, nessa aula, nós vamos ter representadas as fibras do áster, que são formadas pelos microtúbulos astrais. Essas fibras do áster são fibras radiais que ficam dispersas ao redor do centrosomo. Então, ao redor de cada parzinho de centríolos, de cada centrosomo, nós vamos ter fibras irradiando dali, né? E esses microtúbulos, né, essas fibras formadas por microtúbulos, correspondem aos chamados microtúbulos astrais, que formam então as fibras do áster. Em azul, nós temos as fibras do fuso, que são os microtúbulos do cinetocoro, e eles recebem esse nome porque a função desses microtúbulos é se ligar aos cinetocoros de cada um dos cromossomos. Lembra que nos cromossomos nós vamos ter o cinetocoro lá ligado à região do centrômero, e por meio desses cinetocoros, cada um deles vão se associar a um ou mais microtúbulos, né, dependendo do tipo de organismo. Em rosa, nós teremos as fibras interpolares formadas pelos microtúbulos interpolares. Essas fibras correspondem a microtúbulos que são polimerizados entre os centrosomos à medida que estes se afastam. Ou seja, todos os outros microtúbulos que não fazem parte do áster e não fazem parte
da ligação ao cinetocoro, das fibras do fuso, correspondem então aos microtúbulos interpolares. Olhando aqui para a imagem, então, nós temos a manutenção das cores, né? Aqui os interpolares ficaram em vermelho, mas tudo bem, isso não vai interferir. Ao redor de cada um dos centrosomos, então, nós temos os microtúbulos verdinhos, formando os microtúbulos astrais, portanto, o áster. Em azul, nós temos os microtúbulos que se ligam aos cinetocoros, na região centromérica de cada um dos cromossomos, e entre os dois polos, né, os dois centrosomos que migraram para os polos da célula, nós temos aqui em vermelho os microtúbulos interpolares. Vejam que todas as extremidades que estão mais distantes aqui do centrosomo correspondem à extremidade mais do microtúbulo, ou seja, a região onde acontece polimerização, onde acontece crescimento da fibra. Todas as extremidades que estão próximas ao centrosomo correspondem à extremidade menos, ou seja, a região de despolimerização da fibra. Associadas ao fuso mitótico, nós temos proteínas motoras. Lembra que as proteínas motoras, principalmente cinesina e dineína, participavam do transporte citoplasmático, né, de organelas principalmente, mas não só isso. Essas proteínas motoras também podem utilizar os microtúbulos como trilhos para a organização do fuso mitótico. Então aqui nós temos a representação de algumas cinesinas e dineínas que auxiliam nesse processo de organização desses microtúbulos. Alguns exemplos, a cinesina 14, a cinesina 5, cinesina 4 e cinesina 10, que auxiliam ativamente na organização dos cromossomos no fuso mitótico, as gineínas, que ficam mais localizadas nas fibras do áster, entre outras proteínas motoras importantes para a organização do fuso ou do aparelho mitótico. Olhando então para uma figura que representa uma célula em prófase, essas figuras foram retiradas do Alberts. Nós temos aqui na região citoplasmática a separação dos centrosomos, e percebam já a organização do fuso mitótico, do aparelho mitótico, de microtúbulos ao redor de cada um dos centrosomos. E dentro do núcleo, que aparece ainda intacto, né, olha a presença do envoltório nuclear aqui, nós vemos o início da condensação dos cromossomos, que nesse momento estão unidos na região do centrômero, portanto as cromátides irmãs estão juntas. Mais uma representação, vejam que aqui o limite citoplasmático, ou melhor, o limite da membrana plasmática não foi representado, né? Então nós temos o centrosomo aqui migrando para polos opostos, veja que está indo cada um para um lado, e no núcleo da célula nós temos o início a condensação cromossômica. A escala entre a proporção aqui da imagem, né, ela não foi mantida justamente para evidenciar os eventos, as alterações morfológicas que estão acontecendo no núcleo e no citoplasma. Na microscopia de fluorescência, nós vemos, primeiro aqui no citoplasma, né, uma organização de microtúbulo extremamente significativa. Vejam que esses microtúbulos partem de dois centros específicos, que correspondem à região dos centrosomos, que aqui já estão quase que atingindo a distância máxima ali, ocupando os polos da célula. E no interior do núcleo nós temos a compactação, a condensação cromossômica acontecendo de maneira efetiva. Concluída, então, a prófase, nós temos uma fase intermediária entre prófase e metáfase, que é chamada de prometáfase. A prometáfase ela é considerada como fase por alguns autores, embora outros autores não reconheçam a prometáfase como uma fase extremamente diferente do que seria prófase ou metáfase.
Eu prefiro adotar essa classificação, né, de considerar a prometáfase como uma fase separada, porque é o que a maioria dos autores fazem. E nós temos, ao longo da divisão celular, né, essa subdivisão para melhor caracterizar os eventos que estão acontecendo ao longo da separação do material genético. Então, por isso que eu prefiro considerar, sim, a prometáfase como uma das fases da mitose. Em prometáfase, nós vamos ter o rompimento abrupto do envoltório nuclear e a liberação dos cromossomos que estão em fase final de condensação. Alguns autores dizem que a prófase acaba quando ocorre o rompimento do envoltório nuclear. Então, os eventos que estão acontecendo são os mesmos, né, que estão representados aqui pela prometáfase. Então, em prometáfase, ou melhor, em prófase, nós temos a condensação gradual do material genético, e quando o envoltório nuclear se rompe, nós temos a caracterização aí da prometáfase. Então, com o rompimento do envoltório nuclear, nós temos a liberação dos cromossomos, que continuam o seu processo de condensação e também começam a se ligar aos microtúbulos do fuso por meio de seus cinetocoros, sofrendo movimentos ativos. Quem garante esses movimentos ativos são as proteínas motoras que estão organizando agora os cromossomos para que eles fiquem ligados de maneira adequada ao fuso correspondente. Cada um dos cromossomos deve ter uma cromátide ligada ao fuso de um polo e a sua respectiva cromátide irmã ligada ao fuso do outro polo. Na representação, aqui dando foco ao cinetocoro, nós vamos ter então os cromossomos se ligando aos microtúbulos do cinetocoro ou aos microtúbulos do fuso. Como nós vemos aqui na microscopia eletrônica de transmissão, aqui nós temos uma cromátide, né? E aqui na região centromérica nós temos a organização proteica do cinetocoro, e a este cinetocoro estão ligados vários microtúbulos, como nós podemos observar aqui. Significa que essa cromátide, né, aqui está sendo mostrada uma cromátide já em anáfase, mas essa cromátide então estaria ligada a esse polo que está voltado aqui para a direita da nossa imagem, né? A cromátide irmã dela estaria ligada ao polo da esquerda, que não aparece aqui na nossa imagem. Relembrando a estrutura do cinetocoro, que nós já discutimos nas aulas anteriores, né? O cinetocoro é aquela estrutura proteica que se assemelha a um soquete de uma lâmpada, né? Ao qual são combinados os microtúbulos, um ou mais microtúbulos, podem se ligar a esses cinetocoros para garantir o tracionamento desse cromossomo ao longo da divisão do material genético. Uma representação esquemática, então, após o rompimento do envoltório nuclear, ou com o rompimento do envoltório nuclear, nós temos a caracterização da prometáfase. Veja que o nucleolo já foi totalmente desorganizado, ele não aparece mais, e os movimentos ativos que os cromossomos sofrem garante com que esses cromossomos fiquem ligados ao fuso mitótico. Mais um esquema aqui mostrando essa organização dos cromossomos em prometáfase. O nucleolo aqui ainda está aparecendo, né, mas ele já está se desorganizando em função do rompimento do envoltório nuclear. Uma representação em fluorescência disso seria essa, onde nós temos os polos aqui já muito bem caracterizados, né, pelos seus respectivos centrossomos, e a gente vê os cromossomos aqui começando a se organizar ao longo do fuso mitótico. Concluída a prometáfase,
nós temos a metáfase. Meta vem de metade. Em metáfase, os cromossomos atingem grau máximo de condensação, por isso que nós estudamos cromossomos metafásicos, porque os cromossomos metafásicos são os mais condensados, os melhores em termos de estrutura, para que a gente possa estudá-los, né, como já discutimos anteriormente. E em metáfase nós temos o alinhamento desses cromossomos na região equatorial da célula, chamada placa metafásica. Essa região equatorial é como se fosse o Equador, né, uma linha imaginária que divide o planeta Terra. É também a placa metafásica, é uma linha imaginária que divide o meio das duas células. E daí nós temos os cromossomos se organizando naquela região. Qual que é a diferença da prometáfase? Em prometáfase, os cromossomos estão se organizando no fuso mitótico. Em metáfase, os cromossomos já estão ligados ao fuso mitótico e organizados no meio da célula, na placa metafásica. Aqui no desenho esquemático, né, nós temos os cromossomos ocupando a região equatorial da célula. Mais uma representação, os cromossomos alinhados na chamada placa metafásica ou região equatorial. E aqui na fluorescência mostrando, né, os cromossomos alinhados praticamente no meio do fuso mitótico, né, todos alinhadinhos ali na região equatorial dessa célula. Então, isso caracteriza a metáfase. Temos aqui uma microscopia de fluorescência, corte longitudinal de espermatócito em metáfase. Observe os dois centríolos de cada polo e os microtúbulos formando o fuso mitótico e os cromossomos agrupados no equador da célula. Né? Essa maçaroca eletrondensa aqui corresponde aos cromossomos alinhados na região equatorial, centríolo para um lado, centríolo para o outro lado, formando os dois centrosomos e os respectivos microtúbulos aqui. No citoplasma ao redor, mitocôndrias e retículo endoplasmático liso, né? Umas mitocôndrias, um pouco de retículo liso para cá e para lá. Um aumento de 30 mil vezes. Mais uma transmissão, cromossomos de célula humana em metáfase da mitose. Observe a estrutura densa dos cromossomos comparado ao citoplasma, né? Cromossomo mais eletrondenso. Feixes de microtúbulos inserem-se nos cinetocoros. Aqui nós temos feixes de microtúbulos se ligando à região do cinetocoro, aqui e aqui, mas feixes de microtúbulos também. Embaixo seta um feixe de microtúbulos polares que atravessam a placa de cromossomos e ligam-se aos polos, um aumento de 1 milhão de vezes. Aqui nós temos um microtúbulo interpolar.